Passo 12. Verificação das vigas em relação à fadiga. Aê, passo 12 do projeto, hein? É o último passo do projeto, pelo menos no edital do primeiro semestre de 2021. Será que é isso mesmo? Vamos dar uma passadinha no Moodle para conferir. Olha só, no portal do Diurno, confere que esse seja o último passo do projeto. Agora vamos fazer essa mesma análise no portal do Noturno. Olha só, confirmada a informação de que estamos oficialmente no último passo do projeto desse semestre. Então, vamos voltar lá para o PowerPoint. Doido demais, turma. A ideia desse passo número 12 é a gente treinar os conceitos de dimensionamento em relação à fadiga. Naturalmente, o conceito de fadiga está relacionado com aplicações nas quais a gente tem uma variação da carga aplicada ao longo do tempo. E aí, turma, nesse projeto, por ser um projeto didático, eu vou exagerar e criar algumas situações justamente para provocar a oportunidade de vocês aplicarem os conceitos que a gente já aprendeu nos cursos de elementos de máquinas. Por isso, o objetivo do passo número 12 vai ser pedir para que vocês façam uma análise em relação ao modo de falha de fadiga de uma das vigas estruturais do nosso projeto. Eu insisto em dizer que o nosso projeto tem motivação didática justamente para respaldar a aplicação de algumas soluções. Por exemplo, alguém poderia me questionar por que a gente não fixou o conjunto motor-redutor no próprio pavimento da organização? Ora, e a resposta vai ser justamente essa, que eu quis utilizar vigas para promover uma situação hipotética na qual vocês poderiam aplicar o que vocês aprenderam no curso de elementos de máquinas 1, por exemplo. E aí, turma, ao mesmo tempo, essa viga estrutural poderia ter sido utilizada para outras funções que não estejam destacadas nessa ilustração aqui, por exemplo. Então, nesse caso hipotético, eu só teria te mostrado o que me interessava para evitar que vocês tivessem informações que não fossem relevantes para aquele passo. Então vamos lá, justificativas dadas, a gente pode começar a explorar essa parte final do projeto. Observem, por favor, que originalmente esse aí é o sistema de fixação que a gente estava utilizando. Nesse sistema de fixação, nós tínhamos 4 vigas de perfil I unidas de uma forma que compusessem uma estrutura de sustentação em forma da letra V. Inclusive, através dessa figura aqui, é perceptível que a concepção estrutural dessa estrutura é que as vigas que suportam o motor elétrico estavam fixadas numa parede lateral da organização. Bom demais. Essa daí é uma visão lateral do nosso sistema que permite que vocês visualizem a tal da viga de sustentação do motor, que vai ser o objetivo do passo 12. Nesse passo, vocês terão toda a liberdade de optar por usar apenas uma viga de perfil I, ou se vocês quiserem continuar usando 2 vigas de perfil I, tá tudo bem também. Fica totalmente a critério de vocês. Eu vou sugerir que vocês usem uma viga de sustentação só, porque isso vai tornar o desafio mais interessante. Eu só insisto, e peço que vocês deixem os parâmetros de entrada, tanto do passo 12 quanto de todos os outros passos, bem definidos e organizados no seu memorial de cálculo. Então, turma, eu vou me concentrar exclusivamente na viga de sustentação do nosso motor elétrico, tá legal? E como a verificação em fadiga é indicada em aplicações que têm regime de carga variável, eu vou criar essa situação hipotética para vocês avaliarem o coeficiente de segurança fadiga da viga de suporte do motor. A situação hipotética é que, por algum motivo construtivo, haja algum tipo de imperfeição estrutural no rotor que possa causar a ação de uma força de desbalanceamento no motor elétrico. E aí, turma, uma força de desbalanceamento, seja ela causada por motivos elétricos ou mecânicos, pode gerar níveis de vibrações significativos. Inclusive, na faculdade, vocês têm uma disciplina que se chama vibrações mecânicas, e de certo, vocês tiveram a chance de se aprofundar nesse fenômeno. Inclusive, a literatura é vasta sobre trabalhos que investigaram experimentalmente os espectros reais de vibrações em motores de indução trifásico. E, gente, quando nós começamos a falar sobre vibrações originadas por agentes mecânicos, a maior parte dos problemas em motores elétricos, se manifesta nas primeiras harmônicas da rotação do motor. E o desbalanceamento é uma dessas fontes de vibração com origem mecânica. O desbalanceamento de motores é caracterizado pela existência de desequilíbrios de massa em relação aos eixos de rotação. Esses desequilíbrios podem ser originados por assimetrias, além das imperfeições da matéria-prima e questões de montagem. O desbalanceamento mecânico cria uma força que é estacionária em relação ao rotor do motor. E aí, obviamente, por causa do padrão de funcionamento do motor, que, claro, depende da rotação do rotor, o comportamento dessa força de desbalanceamento acaba tendo um padrão harmônico. Ou seja, o desbalanceamento gera um sinal no tempo que tem o formato de uma senoide. Dessa forma, a cada ciclo, a força de desbalanceamento tem a mesma amplitude, mas tem direção e sentidos que variam harmonicamente. Gente,
A intensidade da força de desbalanceamento depende naturalmente da quantidade de desbalanceamento que existe no motor. Assim, a vibração predominante acaba acontecendo na frequência de rotação do rotor e tem amplitudes maiores nas direções radiais. Essa fonte de excitação, por estar solidária à viga, pode contribuir para reduzir a durabilidade dela. E esse vai ser o enfoque que nós vamos estudar do passo 12 do nosso projeto. Inclusive, não sei se vocês se recordam, mas na lista de exercícios de fadiga do curso de Elementos de Máquinas 1, nós fizemos um exercício idêntico a esse, que era o exercício 6 da lista de fadiga que eu estou te mostrando aqui nesse slide. Na verdade, turma, o enunciado do exercício é uma aplicação idêntica a essa investigação que eu vou propor para vocês aqui no passo 12. Então, por isso que é importante a gente explorar esse exercício. Olha só, no exercício 6 da lista, eu fiz 4 perguntas denominadas como questões A, B, C e D. Resolver o item A é um passo comum e primordial para que vocês possam resolver as letras B, C e D desse exercício. Então, para resolver esse exercício e esse passo 12 do projeto, vocês vão precisar do formulário e do tabelário da disciplina de Elementos de Máquinas 1. Então, basta que vocês entrem no Moodle e consultem esses materiais didáticos que constam no bloco de conteúdo da teoria. Quando vocês clicarem nesse bloco, vocês conseguirão encontrar esses materiais. E aí, turma, como o desafio do passo 12 vai ser inspirado nesse exercício 6 da lista de fadiga de Elementos de Máquinas 1, antes de eu apresentar para vocês especificamente e explicitamente qual é o resultado esperado do passo 12, eu vou apresentar de maneira célere a resolução desse exercício 6 da lista, tá legal? Então, deu para vocês entenderem? O resumo aqui é o seguinte, eu ainda não te disse o que tem que ser feito no passo número 12. Eu só vou explicar o que tem que ser feito no passo número 12 no final dessa aula. Isso só vai acontecer depois que eu resolver esse exercício. Eu já adianto para vocês que o objetivo do passo 12 vai ser meio que uma mistura do item C desse exercício com o item D desse exercício, associados a uma teoria sobre como determinar o coeficiente de segurança. Então presta atenção, por favor, na resolução do exercício 6, porque isso vai te ajudar demais a estruturar o seu memorial de cálculo. E apesar do enunciado estar apresentado aqui nesse slide, né, no próximo slide eu vou te mostrar o enunciado de novo, né, só que com uma letra maior e num ambiente que eu uso para resolver exercícios. Então vamos lá. O ponto interessante é que eu vou recomendar essa parte da aula de projetos, né, do passo 12, também para ajudar as pessoas que estão cursando a disciplina de Elementos de Máquinas 1. Então, tanto para a turma que está fazendo Elementos de Máquinas 1, quanto para a turma que está fazendo a matéria de projetos, e aí, só um recado para quem estiver cursando Elementos de Máquinas 1, saiba que você ainda vai cursar essa disciplina de projetos. Então, na ocasião que você cursar a disciplina de projetos, você vai ter que aplicar tudo o que você aprendeu em Elementos de Máquinas 1 e em Elementos de Máquinas 2 para projetar um equipamento real. E aí o pessoal de projetos pode se perguntar, mas como é que você vai direcionar a turma de Elementos de Máquinas 1 a essa altura do campeonato? Muito simples, gente. O que eu vou fazer é anexar o link desse vídeo da aula de projetos na lista de exercícios de Elementos de Máquinas 1. Na verdade, né, na resolução do exercício 6. Então, as pessoas vão ser convidadas a assistir essa parte da aula. Então, vamos lá. Turma, eu não vou pronunciar os resultados numéricos de todas as formas, tá legal? E eu repito que é importante que vocês leiam o enunciado antes de vocês continuarem a assistir esse vídeo. Então, por favor, deem um pause se acharem necessário e leiam o enunciado antes de seguir a resolução do exercício. Normalmente, essas são as etapas que compõem uma análise típica de fadiga. A ideia é que vocês tenham uma estrutura de trabalho organizada para que vocês possam investigar alguns aspectos do problema real. No nosso caso, né, nesse momento, né, o nosso problema real se trata do enunciado da lista de exercício de fadigas, na verdade do exercício 6, né, especificamente dessa lista que consta no curso de Elementos de Máquinas 1. Mas, como eu disse para vocês, o passo 12 do projeto vai ser inspirado nesse exercício. Esse aqui é o resultado que eu obtive quando eu apliquei essa estrutura de análise que eu mostrei no slide anterior ao enunciado do exercício 6. Ô, gente, de agora em diante eu vou começar a resolver o exercício. Então é importante que vocês entendam que eu coloquei todos os cálculos encadeados numa planilha de cálculo e eu usei todas as casas decimais, tá legal? Dependendo da variável que aparecer no slide, né, eu vou mostrar só o resultado com 2 ou 3 casas decimais. Só que quando foi possível, eu fiz o cálculo dessas variáveis de maneira concatenada. Então vamos lá. O enunciado do exercício recomenda que vocês desconsiderem a massa da viga. Só que no projeto vocês têm que levar esse tipo de solicitação em consideração. Uma outra informação que você vai precisar considerar no projeto, mas no enunciado do exercício não foi falado, é sobre o torque do motor elétrico. No projeto vocês vão levar em conta o torque do motor elétrico também. Só que no exercício isso nem foi considerado porque o enunciado nem cita a potência e a rotação do motor.
motor. Então, ainda que vocês quisessem levar em conta o torque do motor elétrico para fazer os cálculos de fadiga, como o enunciado não traz os dados para vocês calcularem o torque, isso seria impossível. Agora, se lembrem, por favor, que no projeto o torque do motor elétrico já está inclusive calculado pela gente, tá legal? Então, no memorial de projeto de vocês vão considerar também as tensões de cisalhamento que são causadas na viga em função do torque no motor, as tensões de cisalhamento que serão causadas na viga em função da força resultante no motor e também em relação ao peso da viga. Então vamos lá. A resolução do item A vai impactar o restante do exercício. Inclusive, a resolução do item A é crucial para que vocês entendam fisicamente o que está acontecendo. Como o foco do exercício e do passo 12 é a verificação estrutural em relação ao modo de falha de fadiga da viga que sustenta o motor, a gente precisa identificar qual que é a nossa seção de estudos. Obviamente, o foco é sempre a seção que experimenta ao mesmo tempo os esforços de maior intensidade. E aí, gente, apesar de parecer simples, a identificação dessa região pode não ser trivial, porque ao me referir à região que tem os maiores esforços, eu preciso utilizar um critério que, para ter o maior esforço, aquela região tem que ter a maior tensão real atuante. E o cálculo da tensão real atuante vai ser dado pelo esforço atuante dividido pela propriedade geométrica da tensão e tudo isso multiplicado pelo seu respectivo fator de concentração de tensão. Agora, no caso do projeto vai ser bem simples, porque a região crítica vai ser justamente a região do engastamento. A gente não tem dúvida sobre isso. Mas, no caso do exercício, a gente tem uma seção anterior ao engastamento, na qual a gente tem a ação de um fator de concentração de tensão. Já eu mostro para vocês com um pouco mais de calma. De toda forma, a gente precisa entender que, em termos de esforços atuantes, nós temos que considerar no exercício, a massa do motor e também a força de desbalanceamento que foi informada no enunciado do exercício. Lembre-se que eu estou resolvendo agora o exercício 6 da lista, tá legal? A força-peso do motor naturalmente não varia de intensidade, não varia de direção, muito menos varia de sentido. Entretanto, o mesmo não pode ser constatado em relação à força de desbalanceamento, porque a força de desbalanceamento, que eu vou chamar de FB, tem sempre a mesma intensidade, mas ela altera a sua direção e seu sentido ao longo do tempo. Para que isso fique mais claro, eu vou mostrar uma outra vista do motor. Vocês conseguem identificar que a força de desbalanceamento FB é, digamos assim, rotativa? Então, em cada instante temporal, essa força vai assumir uma direção radial e sentidos diferentes. Agora, felizmente, ela tem a mesma intensidade, caso o desbalanceamento de massa não seja alterado, que vai ser o caso da hipótese de simplificação do exercício número 6 e também do passo número 12 do nosso projeto. Ou seja, vocês podem considerar que a intensidade da força de desbalanceamento FB, ela não muda ao longo do tempo. Por outro lado, a sua direção e seu sentido, sim. Do ponto de vista da análise da fadiga, o que mais importa para a gente é determinar as tensões média e alternada na seção de estudo. E para isso, a gente precisa calcular as tensões máxima e mínima, além dos fatores de concentração de tensão KT, Q e KF. Para calcular as tensões máxima e mínima, nós precisamos determinar quais são os esforços máximo e mínimo. Na resolução do exercício, a gente vai considerar somente o peso do motor e a força de desbalanceamento. Então a gente está falando de uma força resultante que está aplicada no CG do motor, que muda de intensidade, muda de direção e também muda de sentido no domínio do tempo. Contudo, como o nosso interesse é nos esforços máximo e mínimo, fica tranquilo da gente identificar essas duas situações específicas, porque a força máxima vai acontecer quando o peso do motor e a força de desbalanceamento coincidirem. Por outro lado, a força mínima vai acontecer quando o peso do motor e a força de desbalanceamento forem opostas. E tomar claro que eu estou considerando o sinal positivo quando a força resultante tiver direção vertical e sentido para baixo. Ou seja, é uma força resultante no CG do motor que vai variar de maneira harmônica entre 3.400 newtons e 1.400 newtons. Essas forças máxima e mínima vão causar as forças cortantes na seção crítica e também vão gerar momentos fletores. Só que nos itens B e C do exercício é pedido pelo enunciado que sejam consideradas somente as tensões normais causadas pela flexão. Por outro lado, no item D do enunciado, eu peço que os cálculos sejam feitos considerando-se também as tensões de cisalhamento causadas pela força cortante. Então vamos começar a solução do item B do exercício. Como os dados de teste do corpo de prova não foram fornecidos, então a gente determina que o SN do CP é obtido através dos valores médios das tabelas. E como esse SN do CP foi obtido através dos valores médios que constam nas tabelas de fadiga, a gente sabe que esse valor do SN do CP foi obtido
na realização do ensaio de R.R. Moore. Então, eu sempre costumo usar essa tabela para orientar a determinação dos eventuais coeficientes de correção que têm que ser utilizados na equação de Marin. Ao analisar essa tabela, vocês vão perceber que a gente tem que corrigir a influência da confiabilidade, a influência do acabamento superficial, a influência do tamanho e também a influência do C de diversos. O C de confiabilidade a gente vai obter na tabela. O C de diversos é dado, então falta que a gente determine o C de tamanho e o C de rugosidade. Daí, turma, durante a resolução desse exercício número 6 de fadiga, eu vou aproveitar e vou explicar rapidamente dois aspectos de fadiga que não foram explicitamente tratados durante as aulas de elementos de máquinas 1. Esses aspectos são justamente como calcular o C de tamanho quando eu não tiver uma seção circular, e o segundo aspecto vai ser como determinar o C de acabamento superficial quando a rugosidade superficial for fornecida. Eu vou começar com o assunto do C de tamanho. Olha só, na maior parte dos exercícios a gente tinha seção circular nas peças, mas nas aulas de elementos de máquinas 1 eu não mostrei como determinar o C de tamanho quando a gente tem uma seção que não seja circular. Daí, turma, no tabelário da disciplina de elementos de máquinas 1 tem uma fórmula que nos auxilia a converter uma seção não circular para uma seção circular equivalente. Então, dessa maneira, eu posso aplicar a fórmula do C de tamanho ao calcular um diâmetro equivalente de uma seção circular, partindo da premissa que essa seção circular equivalente tem uma área igual a 95% da área da seção resistiva dessa seção original que não é circular. É isso que significa esse fator A95 dessa expressão do diâmetro equivalente. Daí no tabelário consta que para uma seção retangular, como é a viga do nosso exercício, essa seria a fórmula que a gente deveria empregar para calcular o A95. No exercício 6, nós sabemos que a seção crítica é retangular, com base 20 mm e com uma altura igual a 170 mm. Então a gente consegue calcular qual seria o diâmetro de uma seção circular que tivesse essa área aí. Essa é a justificativa por trás dessa abordagem matemática. Daí agora a gente consegue converter a seção retangular para uma seção circular equivalente. Como a gente sabe que essa seção circular equivalente tem diâmetro menor do que 250 mm, eu posso utilizar essa fórmula para determinar o C de tamanho. Legal demais, não é verdade? E isso não tinha sido tratado explicitamente nas aulas, mas constava no exercício da lista. Em relação ao C de rugosidade, no tabelário vocês encontram esses gráficos. E como foi fornecida a rugosidade superficial da viga, que é de 20 micrômetros, e a gente sabe que essa viga é feita de aço com sigma R 600 megapascals, basta que a gente cruze essas informações e interpole graficamente para supor que o C de superfície seja 0,81. E eu sempre comento com vocês que nem todas as fórmulas e tabelas e gráficos estão no nosso formulário. Ao contrário, vários materiais didáticos complementares são apresentados no tabelário, nas aulas e também nas listas de exercício. Esses gráficos de rugosidade especificamente foram apresentados nas aulas de fadiga, tá? Agora, o conceito do diâmetro equivalente para seções não circulares só tinha sido trabalhado na lista de exercícios, inclusive nesse exercício número 6. Agora, como a resolução em vídeo desse exercício 6 vai constar na resolução da lista de exercícios, eu considero que a gente não tem mais qualquer tipo de pendência no curso de elementos de máquinas 1. Logo, eu vou colocar esse link aí na lista de exercícios, então, junto com o pessoal de projetos, nós teremos estudantes que estão cursando elementos de máquinas 1, todo mundo junto assistindo essa mesma aula, que foi o que eu tinha explicado para vocês agora há pouco. Legal demais, né? Todo mundo integrado, é muito bom. Daí, turma, basta que a gente aplique a equação de Marin, conforme a gente está acostumado, para determinar que o SN seja igual a 138,07 megapascals. Turma, quando vocês forem aplicar o C de tamanho para a viga, vocês já têm a área da viga fornecida nos ábacos do fabricante, ou no caso, né, no ábaco do livro de mecânica dos materiais. Então, para você calcular o A95, basta que você multiplica 0,05 vezes a área da seção transversal da viga de perfil I que vocês vão utilizar no passo número 12, tá legal? Beleza, então vamos voltar. Agora, para determinar o fator de concentração de tensão estático, eu vou lançar a mão desse ábaco experimental que serve para a seção retangular sujeita à flexão. Daí, turma, para algumas outras seções diferentes dessa daí, né, basta que vocês, por favor, considerem o que consta no tabelário. Mas, apesar de eu ainda estar falando do exercício, eu já vou adiantar mais uma vez alguma coisa do projeto. No tabelário não tem ábaco para viga de seção I sujeita a flexão e força cortante ao mesmo tempo. Então, por favor, no caso do projeto de vocês, no passo 12, considerem KF igual a 3.
Agora, retornando para a execução do exercício número 6, no nosso caso, como essas relações paramétricas são conhecidas, a gente consegue interpolar os valores das constantes A e B. Então, a gente consegue calcular o KT. Daí, para a gente achar o KF, né, nós precisamos calcular o fator de sensibilidade ao entalhe Q. Só que para fazer isso, eu preciso do raio do entalhe da seção crítica, que eu conheço, né, olhando o desenho, é 10 milímetros, e também da constante de Neuber, que é obtida nesse gráfico. Como o aço é classe de resistência 6.8, a tensão limite de resistência à ruptura σR é de 600 megapascals. Então eu estimo que o raiz de A seja igual a 0,36, o que me permite calcular a constante de sensibilidade ao entalhe Q. Daí fica muito trivial calcular o fator de concentração de tensão dinâmico KF, que é igual a 2,01. Eu insisto que no projeto de vocês, no passo número 12, vocês devem utilizar um KF igual a 3. Turma, nós sabemos que as forças resultantes de intensidade variável que atuam no CG do motor causam flexão na seção crítica. E quando nós temos somente a ação da flexão, a tensão atuante é de natureza normal, sigma. Com a incidência exclusiva do momento fletor, o cálculo da tensão sigma é dado pela equação que aparece aqui no slide. Então, para calcular as tensões normais máxima e mínima que vão aparecer no próximo slide, eu preciso dos momentos máximo e mínimo e também das propriedades geométricas da seção crítica. Esses momentos aí, turma, o máximo e o mínimo, são calculados pelas forças máxima e mínima multiplicadas pelos braços dessas forças. No enunciado do exercício, o braço da força é igual a 1.700 milímetros, então fica fácil demais a gente calcular esses momentos. No caso do projeto de vocês, essa distância vai ser definida por você seguindo alguns critérios que eu vou comentar no fim da aula. Outra coisa, né, é que no projeto de vocês não terá outra seção da viga. Como eu falei no início da aula, né, a viga será diretamente fixada na parede, então não tem essa dúvida de onde vocês calculam a flexão, se é no engastamento ou se é nessa região anterior. Analisando o enunciado do exercício, a gente sabe que no engastamento o momento fletor é maior, só que nessa região do exercício, né, que é essa seção específica que eu chamei de seção crítica, nós temos uma seção de menor propriedade geométrica e também a ação de um fator de concentração de tensões. É por isso que para resolver o exercício número 6, os cálculos foram feitos aí nessa região onde o raio de arredondamento é de 10 milímetros. Então, turma, como a flexão ocorre em torno do eixo X da seção retangular mostrada no slide, para calcular a distância entre a fibra mais tracionada da seção e a linha neutra da viga, que é a variável Y, a gente divide a altura H por 2. Então, para encontrar o momento de inércia dessa seção retangular, basta que a gente aplique essa fórmula que nós já estamos acostumados. E, finalmente, eu calculo o módulo de resistência flexão WF ao dividir o momento de inércia I pela distância entre a linha neutra e a fibra mais tracionada Y. Portanto, agora a gente consegue calcular as tensões normais, máxima e mínima. Então, turma, tá aqui o cálculo do sigma máximo e do sigma mínimo, e como eu tenho os fatores de concentração de tensão, eu consigo calcular as tensões média e alternada. É com essas tensões que eu vou aplicar o critério de falha. O critério de Goodman, o bom homem, requer que seja feita uma verificação entre a tensão asterisco e a tensão média. Como o sigma asterisco é maior do que o sigma médio, então está confirmada a fórmula completa de Goodman. E aí eu faço a aplicação desse critério de fadiga ao substituir devidamente, né, as variáveis numéricas. E eu vou constatar que tem um coeficiente de segurança de 2,5, indicando que não haverá falha por fadiga nessas condições operacionais apresentadas no enunciado do exercício. E aí, turma, o item C é muito parecido com o item B, só que agora a pergunta é: qual deve ser a máxima carga de desbalanceamento que pode existir no motor para não haver fadiga na viga? Só que aí, turma, no item C, eu forneço para vocês que o coeficiente de segurança de Soderberg é igual a 2,6. Então nós vamos fazer o exercício ao contrário. Basta carregar a variável FB como uma incógnita. Assim, os momentos máximo e mínimo seguem com FB como uma variável desconhecida e, igualmente, no cálculo das tensões máxima e mínima, a força de desbalanceamento continua sendo uma incógnita. Daí, quando eu calculo as tensões média e alternada, eu sigo carregando a variável FB como uma variável desconhecida. E aí, ao aplicar o critério de falha por fadiga proposto por Soderberg, eu vou conseguir calcular o FB. Olha só, ao substituir os valores numéricos, eu calculo que a força de desbalanceamento máxima para esse coeficiente de segurança é igual a 806,79 newtons. Atenção aqui, porque eu vou explicar para vocês no fim dessa aula como que vocês vão determinar o coeficiente de segurança que vocês vão utilizar para calcular a máxima força de desbalanceamento no projeto de vocês. Então já estou adiantando que um
pedaço do passo 12 reside em vocês calcularem qual que é a máxima força de desbalanceamento, tá legal? Bom demais. Agora o item D pede que sejam incorporadas as tensões de cisalhamento aos nossos cálculos, o que vai ser um negócio muito simples porque a gente tem quase tudo praticamente calculado no item B. Resta que a gente calcule a tensão de cisalhamento devido à ação da força cortante. Então, quando eu tenho apenas força cortante, a tensão de cisalhamento é calculada como sendo força cortante dividida pela área da seção resistiva. E aí, turma, como a gente tem as forças cortantes resultantes, máxima e mínima, então esses são os valores de tal máximo e tal mínimo. Percebam que a intensidade das tensões de cisalhamento são praticamente desprezíveis se comparadas com as tensões normais, razão pela qual, em diversas aplicações iguais a essa, por simplificação, a gente não considera as tensões de cisalhamento. Vamos seguir. Daí, turma, como eu tenho ação de tensões de naturezas distintas, eu uso o critério de von Mises para calcular as tensões máxima e mínima equivalentes. Daí, ao fazer as substituições numéricas, eu realmente constato a irrelevância das tensões de cisalhamento quando há uma ação de esforços que causam tensões normais. Já já eu vou explicar para vocês do que se trata o passo número 12 completamente, tá? Mas fiquem de olho, por favor, porque caso eu tivesse considerado também o torque do motor, eu teria que somar a essa parcela de tensão de cisalhamento causada pela força cortante, a parcela de tensão de cisalhamento causada pelo torque, ou seja, bastaria eu dividir o torque atuante pelo módulo de resistência à torção WT. E a gente sabe que o WT, para seções circulares maciças, é aproximadamente 0,2 vezes o diâmetro da seção do eixo. Vocês vão precisar desse conceito no passo 12 do projeto, tá? Então, turma, é muito simples. Tudo que for tensão normal, vocês somam e coloquem na parcela do sigma das tensões combinadas de von Mises. E tudo que for tensão de cisalhamento, vocês somam e coloquem na parcela de tal das tensões combinadas de von Mises. É simples assim. Ao confeccionar o exercício D, turma, eu fiz de propósito a consideração de um KF diferente, da ordem de 5. Então, isso fez com que as tensões média e alternada subissem drasticamente. Observem, por favor, que esse aumento de intensidade é exclusivamente explicado pelo aumento do KF e não pela incorporação das tensões de cisalhamento, tá legal? Daí, o que acontece é o seguinte, quando eu aplico o critério de falha de Soderberg, a gente tem um coeficiente de segurança menor do que 1. Então, isso é um indicativo numérico de que há uma falha daquela seção considerando o componente estudado. E aí, em função disso, a gente combinou que quando houver falha, a gente tem que estimar com quantos ciclos a peça falha. Só que antes disso, turma, eu quero ressaltar que isso aqui é um exemplo didático no qual eu forcei numericamente que o coeficiente de segurança resultasse em um valor menor do que 1. E aí cabe uma consideração de engenharia que uma região, para ter fator de concentração de tensão de 5, tem que ter uma perturbação muito grande das linhas de tensão. E isso só costuma acontecer quando existe uma variação geométrica muito abrupta mesmo, ou se houver alguma perturbação naquela região que seja incomum. Observem, por favor, que eu não estou dizendo que não é possível ter um KF dessa ordem. O que eu estou dizendo é que em geometrias convencionais, normalmente a gente tem KFs de no máximo 3,5. Mas a gente tem que prestar atenção e entender os conceitos. Daí, turma, ao lançarmos mão do critério de previsão de vida em fadiga que foi previsto no enunciado do exercício, que foi o critério de Morrow, eu naturalmente preciso determinar os coeficientes de Baskin. E daí, posteriormente, eu consigo estimar a vida em fadiga desse componente. E aí eu ressalto que sempre que eu faço os cálculos do coeficiente de Baskin, eu peço para que vocês usem pelo menos 3 casas decimais. Acontece que como a gente está usando planilhas de cálculo e os cálculos estão todos encadeados, e também pelo fato de a gente ter equações exponenciais, certamente se você usou só 3 casas decimais, ou 2 casas decimais, ou mais casas decimais, os resultados tendem a dar uma diferença significativa nesse cálculo do número de ciclos. Inclusive eu peço que vocês entendam, por favor, que a lista de exercícios foi originalmente resolvida fazendo cálculos parciais com 2 ou no máximo 3 casas decimais. E aí esses valores parciais foram sendo incorporados, com apenas 2 ou 3 casas decimais nos cálculos subsequentes. E é por isso que eventualmente vocês vão encontrar algumas diferenças de resultado. E aí, turma, quem estiver acompanhando o curso de Elementos Máquinas 1 pode parar de assistir o vídeo aqui agora, porque de agora em diante eu vou continuar o passo 12 com a turma de projetos mecânicos. Ô, gente, essa daqui é a proposta do passo número 12. Vocês vão, na verdade, fazer uma mistura do exercício C com o D e com alguns acréscimos de complexidade. Então é o seguinte, a pergunta do passo 12 vai ser que vocês identifiquem, na verdade identificar não, que vocês calculem a máxima força de desbalanceamento do motor elétrico para que não haja fadiga na viga de sustentação. E olha só, as dimensões e a designação da viga, vocês que escolhem. Só tem uma restrição que eu coloquei aqui, que
que a distância mínima entre o ponto de engastamento da viga e o centro de gravidade do motor seja de 2.000 milímetros. Um outro ponto é que a gente vai supor que a fixação do motor seja feita apenas por uma viga laminada de perfil I. Eu tinha falado no início que vocês podiam fazer com duas, pode fazer, tá? Mas eu estou sugerindo que vocês façam com uma só. Daí a classe de resistência da viga, cada estudante vai escolher. A seção crítica, que vai servir de referência para os nossos cálculos aqui do passo 12, vai ser a região do engastamento da viga, tá legal? E aí, turma, só para resumir, as solicitações que tem que ser consideradas são o peso da viga, que está aplicado no centro de gravidade da viga, o momento fletor que o peso da viga gera na seção crítica, o peso do motor, que obviamente está aplicado no centro de gravidade do motor, a força de desbalanceamento do motor, que também está aplicada no centro de gravidade do motor. E aí vem um ponto importante que vocês têm que entender que essa força de desbalanceamento ela é dinâmica, então ela vai causar, igual ao exercício número 6, né, forças resultantes F máxima e mínima no CG do motor. Daí vocês vão ter que levar em conta os momentos fletores máximo e mínimo que essas forças resultantes F máxima e mínima aplicadas no CG do motor causam na seção crítica. E também eu pedi para que vocês levem em conta o torque máximo do motor operando, né, com a potência e rotação máxima. Eu coloquei um resumo aí na tela para que vocês não se esqueçam e também vou colocar uma correspondência em relação aos esforços e quais são as tensões atuantes em função dessas solicitações. Então, turma, em relação à seção crítica, cada uma dessas solicitações gera um determinado esforço que, por sua vez, causa uma respectiva tensão. Tal qual a gente aprendeu em resistência dos materiais, as tensões são de natureza normal ou de cisalhamento. Então, usem, por favor, a tensão de von Mises para incorporar e combinar as tensões equivalentes. Outro ponto importante é que eu sugiro que vocês apliquem o critério de Soderberg como critério de falha, mas quem quiser aplicar o critério de Gerber pode aplicar, ou também quem quiser aplicar o critério de Goodman, fique à vontade. Agora vem um ponto importante. Para estipular o coeficiente de segurança mínimo, né, que a gente tem que ter, eu vou gravar mais uma aula e vou explorar um método proposto pelo livro do Collins. Só que aqui segue um aviso para quem está cursando o projeto do primeiro semestre de 2021. Como eu não quero fazer vocês esperarem que a próxima aula seja preparada, gravada, editada e publicada, por favor, caso queiram, adotem um coeficiente de segurança de Soderberg qualquer, desde que esse coeficiente seja maior do que 1,15, tá legal? Então vocês não precisam ficar esperando a publicação da próxima aula para darem sequência ao passo 12. Turma, o que eu vou fazer é o seguinte, na próxima aula eu vou explicar esse método muito legal que está apresentado no livro do Collins e que ele vai servir como uma ferramenta para te ajudar a aumentar a cultura técnica geral e também para servir que vocês determinem o coeficiente de segurança usado no passo 12. Mas como eu disse anteriormente, né, vocês não precisam necessariamente esperar a próxima aula para darem início ao passo 12. Vocês têm total liberdade de escolherem um coeficiente de segurança sem ter que justificar a escolha. Então, o que vai acontecer é o seguinte, na próxima aula eu vou te ensinar justamente como vocês devem justificar a adoção de coeficientes de segurança para situações genéricas como é essa do passo 12. Mas eu repito, não espera a próxima aula para começar o passo 12, tá legal? Valeu por terem assistido a aula, até mais, turma.